inclusive, a presença delas, já passando aqui para a próxima pauta, daqui para frente a gente faz um bate-bola aqui um pouquinho mais rapidinho, tá, o Carla? Muita gente lembrou da Cristiane, né? Que é uma jogadora também muito experiente, 38 anos de idade, e que a Pia abriu mão ao longo do ciclo. E é uma jogadora que, pela posição, poderia entrar com mais frequência nos jogos do que a terceira goleira e a quarta zagueira, que são jogadoras também que a gente não esperava ver no ciclo, né? A Bárbara e a Mônica na convocação, porque não fizeram parte do ciclo, e que também foram convocadas sob o argumento da experiência. E a Cristiane é uma jogadora muito experiente, e além disso, eu peguei aqui alguns dados dela, pós-Copa de 2019, né, ela fez uma temporada no São Paulo e 4 no Santos, 99 jogos, 61 gols e 14 assistências. Ela participa em média de 0,61 gol por jogo nesse período. E ela tem 38 anos de idade. Está arrebentando aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então, já respondendo aqui a pergunta que eu vou te fazer, né? Porque a Pia fala muito de intensidade, de trabalho sem bola, de não ficar com a mão na cintura quando o time não tem a bola nos pés, quando está na fase defensiva. Ela justifica tudo isso para dizer que a Cristiane talvez não fosse útil dentro do ciclo. Mas você concorda com isso? Você acha que ela merecia mais chances dentro da seleção brasileira ao longo desse ciclo, dessa era Pia? Eu, admirador do futebol da Cristiane, acho que ela merecia sim, né, um espaço ali. Mas aí a Pia vem com aquele discurso, né, de renovação, e que hoje esse discurso acaba caindo um pouco, né, porque como você falou, aí você convoca a Bárbara e a Mônica, por que não a Cristiane, né? Entendeu? Então fica essa questão. Está sendo feita uma renovação, a gente entende que é legal, é interessante ter jogadoras experientes, como a Marta mesmo, né? A Marta, ela não vem desempenhando um bom futebol, não é o melhor momento dela, mas, inclusive, nem, como a Pia falou, nem é garantida como titular. Mas é uma figura importante, né? E por que não o Cristiane? Então, acho que a Bia abriu realmente a mão ali da Cristiane quando não convocou para Tóquio. E aí ela seguiu com isso, acho que colocando até outras meninas. Para mim, eu acho que deveria ter espaço sim, porque a Cristiane ela continua desempenhando um bom futebol ali. Mas por exemplo, a gente tem a Nicole, que ela desempenha quase a mesma função ali que a Cristiane. Então, talvez a Pia, nesse discurso de renovação, tenha a Nicole ali para falar, tem a Nicole que não precisa da Cristiane, mas como figura. Esse era um outro argumento, né, Carla? Que a Pia não usa uma jogadora tão fixa na área, uma centroavante como a Cristiane, mas seria uma opção no banco, né, para tentar mexer alguma coisa dentro do jogo, se você precisar colocar uma jogadora dentro da área, começar a levantar a bola num jogo difícil, um jogo que tá perdendo, mata-mata, adversário um pouco mais fechado, ter uma opção como a Cristiane no banco seria excelente. Seria ótimo. E é inclusive por isso que hoje esse argumento de renovação e não trazer a Cristiane, inclusive ela foi perguntada na coletiva e aí ela simplesmente desconversou o assunto, porque realmente quando você chama a Bárbara e Mônica, você já levanta um debate. Por que não o Cristiane, né? Que é uma figura ali que, como você falou, não é para ser titular, como a Marta também não é garantida como titular, mas é uma jogadora que pode fazer a diferença ali se você precisar de alguém ali na área. Então, realmente, na minha opinião, precisava um pouco mais ali desse ciclo, né? Para ser chamada, acho que por isso que eu falo, a Pia, ela foi um pouco controversa ali a chamar a Bárbara e a Mônica, porque ela falou que ia pegar esse ciclo e colocar aqui na Copa do Mundo, e a gente não, com a convocação da Bárbara e da Mônica, a gente não viu isso, né? A gente poderia ter visto. Então, levanta esse debate que ela mesma, né, já tinha deixado que assim. Para mim, eu acho que seria uma jogadora, como você falou, não para ser titular, mas uma jogadora que talvez poderia fazer a diferença ali durante a Copa do Mundo. Com certeza, né? Inclusive, eu ia até falar, né, sobre a questão da experiência, da liderança da Marta na questão de substituir a Formiga, mas acho que ela meio que divide isso com outras jogadoras experientes, e a Cristiane poderia ser mais uma jogadora para também dar essa experiência, né, essa cancha, né, no grupo e dividir um pouco a responsabilidade ali com a Marta, né, nessa ausência da Formiga, mas aí ela traz a Bárbara, traz a Mônica também para poder dividir isso. Mas já que a gente está falando da Marta, né, a gente pode fazer até um paralelo com o Neymar, que é a grande referência da seleção masculina, e que ficou bastante ausente do ciclo, né, por sofrer muito com lesões. Ela, durante esse ciclo pela seleção, fez só 28 jogos, foram 13 vitórias, 9 empates, 6 derrotas,
mas os números de gols e assistências é bem pequeno, tratando-se da Marta, né? 8 gols e 4 assistências, né, em 28 partidas. Esse time do Brasil está preparado para eventualmente perder a Marta ao longo da competição? A gente já falou aqui que ela pode não ser nem titular, mas imagina assim, sei lá, num primeiro, segundo jogo, a gente espera que não aconteça. A Marta se lesiona e fica fora da Copa do Mundo. A gente está preparado, a gente tem uma outra jogadora para assumir essa responsabilidade de principal nome da seleção brasileira? Eu acho que a gente tem, sim, jogadoras ali que mostram uma liderança. Mas perder a Marta, eu acho que, como a gente falou, talvez ali no campo não, a gente não sinta mais a falta da Marta. Mas é uma figura ali que representa ali e é uma referência para muitas meninas ali. Então, ter essa confiança, né, de já essa competição da Marta, então essa confiança realmente iria fazer falta. Só que liderança, eu acho que tem duas jogadoras ali, que é a Rafaele, que é a nossa capitã, e que eu acho que também é uma jogadora que, além de fazer muito bem a função dela, é uma jogadora que tem uma liderança ali. Inclusive, ela reveza esse né, de capitã com a Tamires, que também é uma jogadora que sempre está ali de frente. A gente pode ver pelo Corinthians, né? Ela está sempre ali em frente, quando ela está em entrevista, em momentos difíceis, ela vai na entrevista, ela sempre tem as palavras certas, então também exerce uma liderança ali e até um conforto por ser uma jogadora que já tem mais experiência, né? Então, acho que essas duas, talvez... É claro que é muito difícil substituir Marta, né? No quesito referência, de tudo porque ela fez pelo futebol Até brasileiro. de respeito do adversário, né? Amedrontar o adversário. Hoje vamos marcar a Marta. Exatamente. Você, tipo assim, você tem Marta na sua seleção, né? E a Marta, ela, depois do Mundial do 2007, ela é muito respeitada e o pessoal realmente é um nome muito forte ali, né, dentro da seleção. É interessante você ter o nome dela em convocação para, né, gerar esse respeito e para as meninas que vêm chegando também ter mais confiança, né? Mas eu acho que acho que em questão de liderança, não sei se como referência, né? Porque a Rafa também, a Tamires, eu acho que é referência, mas não como a Marta, mas eu acho que teria sim essa liderança. Eu acho que a Rafa e a Tamires, elas exercem muito bem essa liderança. Eu acho que mais a Tamires do que a Rafa, mas são duas jogadoras ali que realmente têm esse posto, né? Que muito se fala dela. E aí a gente coloca essas duas, né? A gente não sabe como é o contexto ali dentro, mas a gente coloca essas duas como as responsáveis por liderar essa seleção brasileira, que é a Rafa e a Tamires. Achei até que você ia citar a Bia Zanerato, né, como uma liderança técnica, né? Como passar a ser a melhor jogadora do time na ausência da Marta. Acho que como liderança técnica, sim. Eu acho que a Bia Zanerato, né, no Palmeiras, ela exerce essa função de realmente estar falando ali, de ordenar as meninas, de ser a responsável de chamar a responsa ali mesmo do De jogo. passar a ser a craque do time numa ausência da Marta. Achei que você iria Ah, citá-la. não, mas tá, sim, como referência ali de técnica ali, realmente, a Bia Isso. Zanerato, ela é uma jogadora que realmente ela pode exercer essa função, mas assim, falando de liderança, eu falo de capitã, É, número 10 ali, né, entre aspas, aí eu acho que a Tamires e a Rafa exerciam essa função. Mas é até interessante a gente ver que você viu que a Marta, ela une as duas coisas, né? E os dois tipos de referência. Mas, assim, é interessante também ter essas jogadoras para poder, então, estar substituindo, né, a Marta nessas questões de referência, de chamar responsa, de chamar a atenção ali do pessoal. Mas eu acho que é importante. Eu acho que tem, sim. Eu acho que é aquilo que a gente falou. Eu acho que a Marta, não é que ela não está fazendo mais falta na seleção, mas eu fico até feliz, na verdade, né? É uma coisa até positiva, se for ver. A gente não depende tanto da Marta. As meninas, elas estão mais confiantes. Como eu falei para você, né? A Carolyn e a Ari Borges, elas deram uma entrevista. Isso é expressado nelas, né? Tipo, essa confiança de jogar o Mundial, mesmo sendo o primeiro, e ter não, essa maturidade realmente de jogar e saber da importância e saber como se comportar. Então, acho que por isso que eu falo, é importante essas jogadoras assim um pouco mais tem mais experiências, mas também é legal, interessante ver como que elas se dão para ajudar as meninas mais novas a chegarem no Mundial bem, confiante, né? Eu acho que isso que vale.
É isso aí. Vamos fazer uma análise rapidinha aqui do grupo do Brasil, né, Carla? A gente caiu no mesmo grupo da França, que foi nessa algoz da última Copa do Mundo. Teve até um probleminha ali de relacionamento, né? Os jogadores não gostaram muito da troca do comando técnico. A Wendy Renard, inclusive, se aposentou da seleção, né? Não sei se ela chegou a voltar atrás nessa decisão, ela que é uma lenda, né, do futebol feminino. Mas também tem o Panamá e nossas adversárias da estreia, a Jamaica. Deve ser mesmo Brasil e França, né? Passando de fase. Mas a gente tem condição de buscar o primeiro lugar desse grupo? Você acha que a gente é favorita a ficar em primeiro em relação à França? Então, eu acho que a briga é boa, viu? A favorita, bem sinceramente, é a França para ficar em primeiro lugar. Só que eu não acho tão difícil o Brasil não conseguir esse primeiro lugar. Eu acho que não é impossível, entendeu? Acho que a França não está colocado ali como primeiro. Eu acho que tem uma assim que o Brasil pode conseguir esse primeiro lugar, sim. A França ela também está passando por esse momento de colocar jogadores mais experientes, colocar jogadores mais novas, né? Muitos jogadores mais novos foram convocadas. Então, acho que a briga ali Brasil e França, né, que estão colocando, é forte, assim, para ver em primeiro e segundo. Eu acredito, não é impossível, tá? Não é impossível o Brasil não conseguir, né, o primeiro lugar ali. Mas vai ser confrontos complicados, digamos assim. Eu acho que são 3 seleções, a Pia até também, né, falando um pouco da coletiva dela, comentou. São 3 seleções totalmente diferentes e ali em um período de tempo, né, curto, fica complicado realmente às vezes ver qual seleção e ter que mudar talvez uma função ou outra por conta do contexto mesmo das outras seleções, das características das outras seleções. Mas assim, eu acredito no primeiro lugar. A gente, na verdade, a gente tem que ficar em primeiro lugar para conseguir talvez uma posição mais confortável, um chaveamento mais confortável ali até uma possível final, né? Então seria interessante, eu acho que as meninas vão brigar para um primeiro lugar ali. Eu acho que não está nada resolvido ainda, não. Acho que é possível ainda. Vamos torcer então, né, para o Brasil. Acho que a gente tem condição assim de ficar nessa primeira posição, até porque são 3 jogos, né? Por mais que a gente possa jogar com a França e eventualmente não conseguir o melhor dos resultados, a gente pode fazer um saldo maior aí contra as outras adversárias, né? Então, nada impossível, como você disse. E as outras grandes favoritas para vencer a Copa, Carla? A gente sempre cita os Estados Unidos, né? Tetracampeão mundial. A Holanda foi a última vice, chegou à última Copa como campeã europeia. A Inglaterra é a atual campeã da Euro. A Alemanha, que é vice. Acho que vai ficar por aí mesmo entre essas seleções. Inclusive, quando eu comecei a acompanhar futebol feminino em 2007, eu era muito fã da Brig Prince. Não sei se você chegou a acompanhar ela, uma centroavante grandona, camisa 9. Ela foi 3 vezes escolhida a melhor do mundo antes da Marta, né? Marta foi escolhida em 2006. Em 5, 4 e 3, o prêmio foi da Prince. Eu era muito fã dela. Era realmente uma grande jogadora, uma outra lenda do futebol feminino. Só essa curiosidade mesmo. Mas você acha que o título vai ficar entre essas seleções aí que eu citei? E, Ou o Brasil, né? assim, Claro, também tem que citar o Brasil. eu acho que o Brasil, assim, falando de Brasil, ele não chega como favorito. Eu acho que ele não tá nesse ali dos favoritos. Mas Mas sempre é um a Alemanha. candidato. Oi? Mas sempre é um forte candidato, né? A seleção brasileira tem até a respeito das outras seleções. Mas acho que não tá ali como tipo, os favoritos para ganhar. Eu acho que ali, realmente, como você falou, você tem Estados Unidos. Os Estados Unidos também está passando por esse momento ali, mais experientes, mais novas. Acho que todas as seleções que estão tá favoritas, acho que passam por esse momento, né? Mas ali eu acho que Estados Unidos não tem como você tirar os Estados Unidos fora, mesmo não estando no momento, assim, o melhor momento dele. Porque quando as meninas chegam, é impressionante, quando as meninas chegam em Copa do Mundo, a camisa, como a gente diz, né, pesa. Porque eles têm 4 mundiais, e assim, é uma formação ali nos Estados Unidos, eles têm uma formação muito boa, então as meninas elas já têm uma formação muito forte. Então, quando chega em disputas assim, que elas já são super preparadas, a gente estava falando, né, as meninas mais novas aqui no Brasil, às vezes não tem não tem muitas competições que exigem muito delas. Lá nos Estados Unidos tem, né? Desde a da universidade ali, desde os de mais nova, tem essas competições de finais, enfim, é uma formação totalmente diferente, né? Até um pouco complicado comparar com a realidade do Brasil. Mas é uma seleção que sempre chega forte, não tem como não falar que não chega, apesar do momento às vezes não ser aquilo tudo.
mas é uma seleção que é uma das favoritas, né? Não uma favorita, porque é a atual campeã. E aí a gente tem a Alemanha, mas acho que vou deixar para falar a Alemanha mais tarde, porque também tenho um pouco, eu conheço mais a Alemanha, então acho que dá para acertar mais. Aí a gente tem a Inglaterra, que tem um desfalque, mas também chega muito forte, apesar desses desfalques, né, da Williams e tal. E aí a gente também tem a Espanha, que chega com um time muito bom. É claro que teve todo aquele problema também, que algumas jogadoras, por exemplo, a Map Leão não vai participar, é uma jogadora ali da parte defensiva que vai fazer muita falta da A seleção espanhola, Putellas mas a gente... sofreu, né, com bastante lesões ao longo do ciclo, foi pré-convocada, mas ainda não sabe se vai estar na Copa do Mundo. Sim, exatamente. Então, assim, mas a gente vê, ainda, para mim, é uma seleção que ainda tem nomes fortes para chegar como uma das favoritas, né? A Espanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Suécia também sempre jogando um bom futebol, e aquilo que eu falo, quando chega em mata-mata é uma seleção que a gente tem que ficar meio assim também. A França, né, que a gente teve a sorte de estar no mesmo grupo, apesar desses problemas, também chega com um time forte. É aquilo que eu falei para vocês, eu acho que todas as seleções estão fazendo isso, tentando colocar. Acho que é um momento ali de fim de ciclo de muitas jogadoras para um começo, até muito por conta dessa evolução que aconteceu com o futebol feminino. Então, tá tendo essa troca de ciclo aí, mas também é uma seleção que, para mim, entra como uma das favoritas. E aí a gente tem a seleção alemã. Eu esqueci de alguma? Acho Acredito que que não. não. Acho que você falou as principais coisas. Canadá, né, talvez. O Canadá também é uma O seleção Canadá, bem forte. o Canadá também, realmente, o Canadá ele tem uma equipe legal, uma equipe interessante, né, que dá para pensar ali, talvez, uma semifinal ali. É porque aí a gente começa vendo as camisas pesadas, né, que pode chegar ali, e aí não dá. Mas, assim, o Canadá, ele ganhou o Tóquio 2021, 2020, 2021, né? Então, assim, é uma seleção também que chega com essa moral, né? Então não sei se como favorita, mas é um dos times que chega com essa moral muito por conta de Tóquio. E também pelos jogadores que ela tem, né? Não dá para não dá para ignorar a seleção canadense. E aí a Austrália também, não sei se favorita, mas é uma seleção também bem interessante. A gente está colocando ali como favorita. E aí a Alemanha, a seleção alemã, que para mim é uma seleção também muito perigosa, que eu acompanho até um pouco mais, que é a seleção que também está passando por esse momento ali de colocar algumas jogadoras assim mais diferentes, mas a maioria delas já é muito jovem, né? A gente tem a Oberdorf, que é jogadora do Rosberg, que é uma jogadora que foi para a Copa do Mundo ano passado. No 4 anos ali atrás, com 17 anos. Então, assim, é claro que já tem uma casca, já tem, né, para chegar. Mas, assim, é uma seleção muito perigosa porque tem boas jogadoras, são boas goleiras, inclusive a Anvite, a treinadora da seleção alemã, acho que vai ter um pouco de dificuldade em fazer corte, porque realmente são jogadores de muita qualidade, a gente também sabe a formação do futebol alemão, né? E principalmente quando se trata de goleiros, goleiras, eles são, assim, É uma os escola muito certos. forte. Sim, e aí a gente tem 4 ali que foram convocadas, mas a gente tem mais outras 2 ali que se destacaram muito ali. Então vai ser muito complicado ali a questão, acho que, de goleira e de outras jogadoras também. Eu acho que fica um pouco até mais fácil. Mas são jogadores de qualidade. A Alemanha, que a gente ganhou, né? A seleção brasileira ganhou de 2-1 da Alemanha e elas ficaram super mordidas com aquilo. E eu vi as notícias ali da Alemanha. Elas ficaram muito mordidas com aquilo. Aí a gente teve um amistoso contra o Vietnã esses dias. Eu acho que, não lembro se foi ontem, se foi domingo. Mas a gente teve um amistoso. E aí elas ganharam de 2-1, mas foi uma vitória muito complicada. Então, assim, por isso que eu falo, a gente fala assim, então a Alemanha não está tão bem, eu acho que está tendo algumas falhas e tal, mas quando chega em Copa do Mundo, essas seleções, elas crescem de uma maneira, assim, você fala, meu Deus do céu, nem parece que tinha essas falhas, nem parece que tinha isso, porque realmente elas tratam o mata-mata totalmente diferente dos amistosos, sabe? Eu acho que os amistosos são para elas mesmas ver esses erros e melhorar, e aí, quando chega numa Copa do Mundo, é só sucesso. Então, assim, eu colocaria
talvez, assim, se fosse fazer um top 3, eu colocaria Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, né? Porque, querendo ou não, é a vice também da Eurocopa. Eu acho que essas 3 seleções, elas são cotadas como as favoritas. Com certeza, são 3 seleções que realmente chegam sempre muito fortes. Espero que elas se matem no caminho, o Brasil não tenha que pegar a maioria delas e o caminho fique um pouco mais fácil, entre aspas, para a gente. Claro que é uma Copa do Mundo, não importa, sempre é muito difícil. Inclusive, você citou aí a Austrália, e eu vou pegar esse gancho para falar de algumas jogadoras que podem ser destaques da Copa do Mundo, né? A Sam Kerr, da Austrália, que é uma cracaça. A Marta já rasgou elogios a ela, chegou a votar nela, inclusive, uma vez para prêmio de melhor jogadora do mundo. A Ada Higberg, né, da Noruega, chegou também a ser premiada. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que foi ela. Foi a ausência da última Copa do Mundo, se a memória aqui não está me traindo. Foi a ausência da última Copa do Mundo porque ela não concordava tanto com a questão de os homens na Noruega receberem um salário maior e tudo mais, e a importância, sendo que o futebol norueguês feminino é muito mais vitorioso do que o masculino. E eles não davam tanta importância assim. Se eu não me engano, era essa jogadora, que também é uma cracaça de bola, e vai chegar aí como uma grande destaque individual. A Alex Morgan, dos Estados Unidos, que foi artilheira da última Copa do Mundo. A Lucy Brown, né, lateral da seleção inglesa, também grande jogadora. A Alexia Putellas, né, se conseguir também ir à Copa, porque está sofrendo bastante com lesões. A Alexia Putellas, meia da seleção espanhola. 2 ou 3 vezes, né, melhor do mundo. Você pode me corrigir 2 vezes, né? 2 vezes. E a gente vai ter também algumas ausências, né, dessa Copa. Uma delas, a Mia Dema, né, da Holanda, que ela se machucou na temporada passada, ruptura de ligamento, então tá fora da Copa do Mundo. No ano passado, na verdade, né? Mas nessa temporada. E a Ellen White, que foi também uma das artilheiras da última Copa, inglesa, se aposentou no ano passado, depois de ganhar a Euro. Disse que já estava satisfeita, realizada com a carreira. Com 33 anos, pô, podia ter esticado mais um pouquinho. Né? A gente está reivindicando aqui a Cristiane no Brasil com 38, ela com 33 já se aposentou. São algumas candidatas aí, alguns nomes que eu te falo, para candidatas a craque da Copa do Mundo. Você tem mais algum, Carla? Eu acho que a Oberdorf, da Alemanha. Tá? Eu vou falar assim, das seleções que eu mais conheço. Sim. Acho que a Tuni da Inglaterra. Eu acho que pode ter um destaque ali. A Kerr não tem como falar, né? Eu acompanhei ela no Chelsea e ela, assim, é inacreditável que ela joga. Então, pode ser, sim, né? Ainda mais estando em casa. Pode ser não. Ela, com certeza, vai ser um dos destaques, sim. Deixa eu ver. Agora, assim, é que é muitas seleções, né? Mas, assim, de momento são essas. Eu acho que pode conseguir um destaque ali na Copa, dentro da Copa do Mundo pelas seleções dela. É isso então, Carlos. Então, para finalizar aqui o nosso papo, né, para não tomar tanto seu tempo assim, com base na convocação, né, de hoje, o ciclo também que foi feito, vamos relembrar aqui alguns números, né, da Pia. Foram 53 jogos, 32 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, campeã da Copa América, vice-campeã da finalíssima, perdeu para a Inglaterra, e foi eliminada nas quartas de final, né, das Olimpíadas de Tóquio, nos pênaltis, para campeã, a seleção do Canadá. Então, com base em todos esses dados, nas características de jogo da Pia, qual você acha que vai ser o time titular da seleção brasileira? Tenta esboçar um 11 ideal aí pra gente. Como eu falei, né, teve muitas lesões, então a Pia foi tendo que adaptar e às vezes uma jogadora conquistava a titularidade, aí a outra saía de lesão, então assim, ficou bem complicado. Mas vendo, assim, ao meu ver, é claro que como eu falei para vocês, depende, acho que muito de como vai ser o time do outro lado, né, como a Pia fez mesmo durante esse ciclo, dependendo do rival, ela muda, não jogadoras, né, mas as funções ali dentro. Mas aqui eu até anotei. Para mim, a Lelê é titular no gol. Por favor, Pia. A Rafa com a Kathleen. Acho que a Rafa com a Kathleen fez interessante. Mas aí a gente pode colocar a Lauren também. Aí, se precisar de 3 zagueiros ali, eu acho que as 3 entram. Mas a Rafa e a Kathleen de momento ali. A Antônia e a Tamires na lateral. A Antônia está jogando demais. E a Tamires também, uma peça muito importante ali. E se a gente não tiver ela, a gente tem a Bruninha ali para estar ajudando ali, tanto na direita quanto na esquerda. E aí, no meio,
Ari Borges e Kerlin, como vem, né, como falei para vocês, elogiando muito, porque são duas parceiras ali que eu acho interessante. A Adriana também fazendo, né, esse meio. E aí, essa parte do ataque, essa parte do ataque é um pouco difícil, mas eu colocaria a Geise ou a Debinha, mas eu acho que vai ser nisso, tá? A Geise ou a Debinha e a Bia. A Bia Zanerato, para mim, e Ari Borges e Kerlin, para mim, são as ali que estão cravadas realmente para titularidade. É isso então, Carla. Muito boa sorte, né, para a seleção brasileira. A Copa do Mundo começa no dia 20 de julho. O Brasil entra em campo no dia 24 contra a Jamaica, 7 da manhã. Claro que a gente vai estar ligado aí, torcendo. A ideia, inclusive, Carla, já agradecendo muito a sua participação, é que a gente consiga, né, te chamar aqui mais vezes durante a Copa, poder fazer mais análises durante os jogos, se você aceitar nosso convite, estiver disponível para isso, né? E dos principais jogos da Copa do Mundo também, né? Não necessariamente só jogos da seleção brasileira. Com certeza tem público para isso aqui no nosso canal também, mas a gente já fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelas suas análises, seu conhecimento vasto aí sobre a seleção brasileira e sobre o futebol feminino como um todo. Por favor, deixa aí seu contato para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigadão, Carla. Bom, quero agradecer pelo convite. Só chamar que vai ser um prazer poder falar de Copa do Mundo, de futebol feminino aqui durante. Bom, eu vou deixar o meu Instagram, tá? Que é a única coisa que eu lembro agora, Instagram, @DenisCarla21. E sigam lá. Publico bastante coisa sobre futebol feminino, principalmente, né, voltado mais para o Palmeiras, que é onde eu me encontro mais. Mas não deixe de falar de futebol feminino de modo geral. Futebol masculino também, a gente, né, sempre está falando de futebol, respirando e vivendo. E vai ser um prazer novamente. Obrigado obrigado por me convidar. E vai ser um prazer poder a gente fazer outros conteúdos durante a Copa do Mundo. Arroba aí também do Bem de Futebol. Esse é a Carla, inclusive. Já acompanhava o projeto das meninas aí, pode deixar aí o arroba para a galera conhecer também o projeto. @PSS Paulista, né, que é onde as meninas falam dos principais times paulistas, e no BSS feminino, que aí a gente comenta sobre a Brasileirão, sobre o Paulista, agora sobre a Copa do Mundo, vai ter uma cobertura bem interessante lá. Então sigam lá, e é isso. Obrigado, pessoal. Então é isso, galera. Agradecendo mais uma vez a Carla. Vamos torcer aí pela seleção feminina, repassando então as datas. Dia 20 começa o Mundial, dia 24, Brasil e Jamaica, 7 da manhã. Então vamos torcer para a nossa seleção. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.